Olá, eu sou o Marlon Camacho e seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente aprende juntos a lidar de maneira respeitosa com a criança. E hoje, para a gente começar essa série que vai ter toda segunda-feira, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira vai ter um vídeo novo. E para começar, eu vou responder uma pergunta que eu percebo meio que camuflado na forma como as pessoas lidam quando se deparam com o conteúdo da disciplina positiva. Parece que é uma pergunta lá no fundo. Será que isso funciona para a minha realidade? Será que isso funciona com o meu filho, com a minha criança? Será que isso funciona para todo mundo? E essa pergunta é muito válida, porque cada criança é única. Você que tem mais de um filho, você sabe muito bem disso. Além de cada criança ser única, cada família, a interação entre os irmãos, pai, mãe, tio, a composição, quem cuida dessa criança, onde ela convive, o ambiente, cada atmosfera familiar resulta em ingredientes que influenciam-se na educação, na forma como a criança reage. Então, além de cada criança ser única, cada família é única, e na educação de crianças, de fato, não existe uma receita de bolo. Não é você colocar sempre os mesmos ingredientes para ter os mesmos resultados. É uma equação extremamente complexa. São 3 resultados que nossos pais às vezes queremos quando a gente procura novos conteúdos. O primeiro são os resultados rápidos. Quantas vezes nós, pais, tios, cuidadores, educadores, nos sentimos esgotados, fora de si. A gente não sabe mais o que faz com a criança e tudo o que a gente queria é alguém nos mostrar algo que vai resolver nosso problema rapidamente, porque a gente não está suportando. Se alguém virasse para a gente e falasse assim, tem uma fórmula que adestra a sua criança para que ela faça exatamente o que você pede, no desespero a gente ia ser tentado a abraçar isso rapidamente. Só que disciplina positiva não tem nada a ver com resultados rápidos. Pelo contrário, são resultados a longo prazo. E muitas vezes isso faz com que pais e mães desistam no meio do processo. Além de a gente procurar resultados rápidos, muitas vezes a gente procura resultados impossíveis. São aqueles resultados que não levam em consideração o desenvolvimento natural da criança. E a gente acaba esperando, criando expectativas e cobranças da criança de comportamentos que ela ainda não tem capacidade física, biológica, emocional de fazer. A cobrança quando você está com seu bebê no meio da rua e a primeira pergunta que as pessoas fazem é o quê? Já está dormindo a noite toda? E isso vai gerando na gente como se isso fosse a realidade, que um bebê tem que dormir a noite toda. Ou o olhar de condenação que a gente recebe quando a nossa criança de 2 anos se joga no chão do supermercado e começa a gritar e chorar. E os pais olham pra gente como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada, não educando, não colocando limite, não dando uma lição nessa criança. E isso às vezes vai criando em nós pais uma ideia totalmente contrária à natureza, de que há como condicionar o comportamento infantil para que ele se comporte como nós, adultos. E a gente às vezes entra numa paranoia de ter filhos perfeitos, filhos que jamais vão bater no coleguinha na escola, filhos que não respondem, filhos que não fazem arte, filhos que obedecem na primeira vez que a gente fala. E isso não existe. Crianças fazem barulho, crianças fazem bagunça, crianças testam os limites. E ir contra isso é esperar um resultado impossível. E o terceiro problema que a gente enfrenta quando houve novas técnicas, novas formas de ensinar a criança, além de esperar resultados rápidos, resultados impossíveis, a gente começa a esperar então resultados mágicos. Que é aquela pergunta que vem na nossa cabeça de educador, assim, caramba, meu filho está no meio de uma crise de birra, uma crise emocional, o que eu faço para acabar com ela? O que eu faço para ele não fazer mais isso? Né? Ah, meu filho me respondeu de forma grosseira, o que eu faço agora? Qual que é a poção mágica? Qual que é a varinha mágica? Qual é o método que dá resultados extraordinários? Qual a palavra que eu uso? Qual vai ser a minha abordagem para acabar com esse problema? Pensar em educação das crianças como uma forma de controle de comportamento é extremamente frustrante. Porque com a criança nós temos um relacionamento, é um relacionamento entre humanos. E você sabe, né, que relacionamentos dão muito trabalho. E não há equações exatas em relacionamentos, são sempre muitas variáveis. E aí, você já teve esse problema? Problema de esperar resultados rápidos, impossíveis ou mágicos com a sua criança? Se a nossa mentalidade for ainda em busca desses elementos, a disciplina positiva realmente não vai funcionar. Porque eu descobri pessoalmente, eu descobri
na minha própria experiência, que a disciplina positiva não é sobre mudar a criança. É muito mais mudar a gente, nós adultos, pai, mãe, tia, avó, cuidador, educador. É pra gente que a disciplina positiva funciona, até porque nós não temos nenhum poder, anote isso aí, a gente não tem nenhum poder para mudar o outro. No máximo, a gente se conhece, a gente se transforma, a gente age diferente e vai inspirando o outro a agir de maneira diferente. O outro muda, na verdade, quando a gente muda. Eu até me atrevo a dizer aqui que não tem como a disciplina não funcionar, porque depende da gente, porque depende de como eu vou internalizar uma nova consciência de respeito à criança, uma nova consciência que lida com os meus próprios limites, que lida com meus traumas de criança e que vai procurando então dentro de si o caminho do respeito para lidar e educar com a criança. Faz sentido isso? Agora, muitos pais também relatam que falam assim, nossa, isso aí não funcionou. Eu usei aquela ferramenta das perguntas curiosas, de perguntar no lugar de mandar, e lá em casa, com a minha criança, não funciona. E às vezes a gente esquece de um ponto que educar uma criança não é algo instantâneo, não é algo que dura um mês, um ano ou 2 anos. É algo que dura pelo menos 18 anos. A educação é um processo longo e muito desgastante, muito difícil. E não tem como a gente ensinar uma habilidade para a criança num curto período de tempo. É um processo. Quando a gente se depara com a necessidade da criança de aprender uma habilidade, que seja a habilidade de não bater nos coleguinhas, de ser cordial. Às vezes, quantos anos nós vamos precisar gastar de treinamento, ferramentas, formas, situações para conduzir essa criança nesse processo. A educação punitiva nos traz o engano de que se eu punir a criança, ela logo vai aprender. E muitas vezes o que acontece é que com a punição, a criança apenas aprende a esconder mais. E a gente compreende até mesmo na nossa história que o que funcionou mesmo não foram as punições, mas porque a gente teve referência de cuidado, de amor, de pais que preocupavam em sempre ensinar as suas crianças. E isso deixa tudo muito desafiador, porque a gente está diante de um momento em que nós não somos mais iguais aos nossos pais, as nossas crianças não são iguais a nós quando éramos criança. A gente está diante de novos desafios sociais. Por exemplo, inteligência emocional é uma habilidade que a gente precisa ensinar para as crianças. E a grande questão é como que eu vou ensinar algo que eu não recebi. Por isso que a disciplina positiva é tão desafiadora e por isso que a disciplina positiva é para os pais, primeiramente. Porque a gente precisa passar por esse processo próprio, esse desafio próprio, de entender as próprias necessidades, as limitações, a nossa história, de visitar às vezes coisas que nos machucaram, lidar com questões que a gente não tem conhecimento, para que a gente possa então oferecer para as crianças. É bem provável que você, pai, mãe, educador, se for da mesma geração do que eu, teve pouco acolhimento a respeito dos seus sentimentos. A forma tradicional da educação operava de um jeito para silenciar as emoções, conter as emoções, e não que essas emoções pudessem ser vividas, experimentadas, expressadas. E aí então a gente está diante de um grande desafio. Como oferecer para as crianças o que a gente não recebeu? E junto com isso entra toda a pressão por resultados rápidos, impossíveis, resultados mágicos, mirabolantes, para que as nossas crianças sejam perfeitas. A comparação entre mães e pais, os olhares no meio da rua, comparação na família, de tal forma que sim, educar crianças, para nós que queremos dar o melhor para elas, se torna muitas vezes insuportável. Aí que entra a necessidade de a gente ter um amparo, de a gente ter um norteador, de a gente ter, por exemplo, referências de pesquisadores, psicólogos, pedagogos, que têm dedicado a sua vida para dar para nós, pais e mães, melhores ferramentas, melhores condições, melhores pensamentos para lidar com a criança. E é por isso que eu estou aqui nesse canal. É por isso que toda segunda-feira a gente vai ter um vídeo aqui no canal do YouTube. Porque esse processo não é fácil. E eu quero, junto com você, que a gente possa criar uma rede de troca de experiências, de conhecimento, de vivências, respeitando cada criança, cada família, cada realidade, não criando regras ou receitas de bolo, mas compartilhando indicativos para que cada família trilhe o seu caminho de forma mais consciente possível.
Você, inclusive, pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, suas perguntas, sugestões de temas para os próximos vídeos. Encaminhar esse vídeo para um pai, para uma mãe, para um educador, para uma tia, para um cuidador, porque educar a criança, quem sabe, seja a função mais importante que a gente tem na nossa vida. É o que, de fato, a gente faz que pode transformar o mundo. E, diante dessa grande responsabilidade, seria até inocência nossa pensar que a gente pode fazer sozinho. E aí, vamos juntos nessa jornada? Se inscreva no canal, ative o sininho e toda segunda nos encontramos aqui.